Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Esse é um vídeo que pretende ser rápido, né? Como todos os meus vídeos tendem a ser rápido. Hahaha, boa essa. Baseada numa pergunta que foi feita num comentário de um vídeo do YouTube. O cara comenta o seguinte: Pô, Campos, o que você acha que vai acontecer aí com a pressão sobre o dólar, né? Com essa potencial mudança que o Brasil e a China vão fazer de passar a negociar nas suas moedas locais e não mais em dólar. E aí eu fui dar uma olhada, porque no princípio, não sei, o que vai acontecer? Não tenho a menor ideia. Mas vamos dar uma olhada. E aí eu fui dar uma olhada, fui pesquisar aqui, ali e tal. E a gente começa a fazer um apanhado da coisa para uma primeira discussão. É óbvio que isso ainda exige muito estudo ainda para uma decisão assim, nossa, a respeito de se achar que vai melhorar ou vai piorar. Mas essa primeira coisa acho que vale a pena já discutir com vocês. Que é o seguinte. Bom, tem aqui, para quem quiser, tem um relatório da Fundação Getúlio Vargas, tá? Que sai periodicamente, que é esse ICOMEX aqui, que sai sobre comércio exterior. O troço é altamente. Como as coisas da Fundação Getúlio Vargas tendem a ser muito bem feitinhas, então vale a pena quem tem interesse em estudar comércio exterior, quem tem interesse em entender balança comercial, essas coisas, dá uma olhada nisso aqui, porque não só ele esmiuça o assunto, como ele também te dá ideias de onde mais você pode estudar. Mas é um troço complexo e tal. Esse aqui uma matéria da Infomoney de setembro do ano passado, certo? E traz o que foi de janeiro a agosto nas trocas comerciais do Brasil com outros países. E isso aqui é interessante pelo seguinte: o que que faz, por exemplo, quando você faz vendas de minério para a China, hoje, como é hoje, você vende minério para a China te paga em dólares, você vai comprar da China produtos industrializados, não sei o que e tal, você paga para a China em dólares. A diferença é o nosso superávit ou o nosso déficit. Se a gente vende mais do que compra, a gente fica com superávit. Se a gente vende menos do que compra, a gente fica com déficit. A diferença em dólares, né? A gente tem que ou pagar se for déficit, tirar do bolso, ou se sobrou, a gente traz para cá. E a mesma coisa vai fazendo com todos os outros países ou grupos de países. Beleza. Como foi que isso aconteceu em relação à China? Nós temos um superávit em relação à China já de não muito curto prazo, já tem bastante tempo. Ou seja, a gente vende muito mais coisa para a China do que a gente compra da China. E isso faz com que entre dólar vindo da China para o Brasil. E nós temos um déficit crônico em relação aos Estados Unidos e outros países, especialmente na União Europeia. Então a gente tende a comprar desses países menos, ou desculpa, mais do que a gente vende. Então a gente tem que depois meter a mão no bolso e pagar em dólar. Ora, se o nosso principal centro de exportações, que é a China, deixar de nos pagar em dólares, pagar em yuan, que é a moeda deles, os Estados Unidos não aceitam yuan. A União Europeia também não aceita yuan e nem vão aceitar. E aí? Na hora que a gente pegar todos aqueles yuans que sobraram, né, do superávit, agora nós temos uma opção de yuan. O que vai acontecer com isso? Agora eu quero comprar dos Estados Unidos. Lá eu preciso pagar em dólar. E lá eu tenho déficit. Eu vendo para eles menos do que eu compro. Bom, então eu tenho que pagar em dólar. Eu não tenho dólar, eu tenho yuan. O que eu vou ter que fazer? Arrumar dólar, que é a moeda que os caras pagam. Ou parar de comprar essas coisas nos Estados Unidos e na União Europeia e passar a comprar na China. Por quê? Porque agora eu tenho yuan. Sacaram que a jogada para a China é sensacional? Tá? Ela, não tem que nos pagar em dólar. Ou, portanto, ela não tem pressão de nos pagar em dólar. Dois, nós ficamos com uma moeda que mais ninguém aceita. Só eles. Ou um grupelhozinho de países. Então nós passamos a ser obrigados a fazer negócio com esses países, porque são os que aceitam a moeda que nós temos. E nós diminuímos, então, a nossa parceria com os países mais fora da China e aumentamos a nossa dependência da China, que a qualquer momento pode simplesmente falar: não quero mais comprar as coisas de vocês e ponto final. E aí você perdeu toda aquele. Porque comércio exterior, gente, não é um troço que você faz assim: vou comprar do fulano, e o fulano liga pro fulano, me vende aí. Não é uma loja que você entra e vende. Essas coisas estão. Você tem que cativar um certo mercado, isso vai sendo
montado ao longo dos anos, isso vai sendo desenvolvido, essas trocas comerciais elas exigem muitas parcerias, muitas visitas, muitas coisas. Esses comércios são feitos com programação, né? Você não chega assim e fala, vou comprar, sei lá, qualquer coisa da China hoje. Quero comprar hoje. E o cara te entrega. Não, tem que ainda produzir, tem uma fila de produção, você vai entrar nessa fila, né? Então tem todos uns melindres em termos de comércio entre países e tal, que não são tão simples assim de você simplesmente um lado fecha, você abre o outro imediatamente. Não funciona desse jeito. Portanto, olhando aqui num primeiro momento, eu vou estudar isso melhor, mas olhando num primeiro momento, parece que o Brasil está caindo numa gigantesca armadilha da China, tá? Ficando preso ao ponto de que eles nos pagam em yuan, ou seja, nós passamos a ter que comerciar com eles, né? Isso dificulta nosso comércio com a Europa, com os Estados Unidos e com os países aqui no Ocidente, que todos eles negociam em dólares, não tem perspectiva disso mudar. E mais, se entra menos dólar no Brasil, se entra menos dólar, porque a China não está me pagando em dólar, está me pagando em yuan. Eu compro trigo da Argentina e de outros países em dólar, eu compro petróleo de outros países em dólar, eu compro sementes em dólar, nada disso vem da China, tá? Eu compro isso, sementes em dólar, eu compro fertilizantes em dólar, eu compro uma opção de coisas em dólar. O fertilizante pode ser que resolva porque a Rússia talvez aceite o yuan. Então aí tem que ver isso. Mas de uma forma geral vai entrar menos dólar. Ora, se eu tenho menos dólar entrando no país, uma coisa está escasseando, ela tende a aumentar de valor. E se isso acontecer, de entrando menos dólar, já que é o nosso maior parceiro comercial, o que nos dá o maior superávit comercial é justamente a China. Se entrarem menos dólares no Brasil, é muito possível que pela escassez de dólar, o seu valor aumente, ou seja, pressione a balança comercial do Brasil de duas formas. Uma, diminui o valor do real, melhora as nossas exportações. Mas todas aquelas importações obrigatórias e que têm um impacto violento no custo de vida das pessoas, e aí não tem nada a ver com o comércio, tem a ver com o dia a dia, pode ser muito grande. Porque o trigo é cotado em dólar, as sementes, fertilizantes, tudo isso é cotado em dólar por enquanto. Tá? As sementes não vão mudar, porque elas vêm dos Estados Unidos e da Europa. O fertilizante pode ser, mas pode ser que a Rússia venha aceitar yuans, aí temos que ver isso. Mas os outros itens, muitos itens, eles são cotados em dólar. Por exemplo, os elementos dos carros, né? Porque os carros são produzidos no Brasil, mas certos elementos são importados. Vamos dizer assim, a fina eletrônica do carro é importada. E é importada em dólar. Então essas coisas todas poderão sofrer um impacto na elevação do preço por menor disponibilidade de dólares. Eu não sei não, mas eu tenho que estudar melhor isso, mas está me parecendo que o Brasil está indo na direção de uma belíssima armadilha. Ao tentar se livrar da dependência de dólares e dessa, vamos dizer, escravidão que a gente tem da moeda de um país, é que a gente está mudando para a escravidão da moeda de outro país e sendo um país que não é muito. Embora os Estados Unidos também não sejam assim grandes de confiança. Né? O nosso histórico mostra que eles são muito intervencionistas. Mas a China, cara, não é um lugar para você falar. Eu vou depositar minhas confianças nessa galera aí, não. Não, 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 não. Eles são do time do eu primeiro e você que se dane. Complicado, complicado. Eu acho que a gente começa a limitar um pouco as coisas e torna uma relação que é até o momento ampla, geral e restrita num troço bem mais dependente. Merece um estudo mais aprofundado. Obrigado aí pela pergunta que o colega fez. Despertou minha atenção para esse assunto. Vou estudar mais isso. Sugiro que os amigos também, quem tem interesse no assunto, dê uma aprofundada. Tem um negócio da Fundação Getúlio Vargas aqui, ó. Esse e-comex, que é um bom começo de onde começar a estudar esse troço. Tá? Mas vale a pena o debate. Não podemos ter aquilo que eu já comentei outras vezes. O cara que faz negócios de forma ideológica, ele é um imbecil. Tá? Por quê? Porque no comércio não tem ideologia, cara. Tanto não que os Estados Unidos e a Rússia tinham uma parceria comercial enorme. Tá? Faziam enormes quantidades de negócios, tá? Na época soviética. Agora, durante essa guerra aí, tá tendo problema, tá? Mas os caras continuam fazendo negócio. Os Estados Unidos fizeram um negócio com a China comunista, na época que ela era mesmo comunista.
Violenta. Hoje não é comunista, hoje é só conta, né? É só para inglês ver. Comunismo lá não tem nada, só a ditadura que continua. Então, fazer negócios com viés ideológico é uma burrice. Uma burrice muito grande. Negócio é negócio, dinheiro é dinheiro. E o país precisa pensar nas coisas no longo prazo. Não dá para você fazer para hoje, justamente pelo que eu falei. Essas coisas, relações, elas dependem de muito. Não é um troço simples. Você não chega e vou estabelecer um comércio com um país e a coisa acontece instantaneamente. Não é assim que funciona. Tá? Precisa de confiança, precisa de interação. Isso leva anos para ser construído. E também pode ser destruído com uma certa facilidade. Eu acho que o país está vacilando nisso. Muito vacilo. Se a um primeiro momento, isso não parece uma boa ideia. Tá bom? Fica aí um material para vocês pensarem no assunto. Um grande abraço para todos vocês e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.